Vamos falar hoje de uma parte muito importante na nossa vida, que é sobre os falsos profetas. Você tem se afastado da presença de Deus porque vê a falsidade em muitos profetas que dizem ser de Deus. Seja em todas as áreas, sempre vemos na televisão um certo escândalo com um profeta de Deus. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus, seja ele em toda a religião que ele se propõe a falar da palavra de Deus, ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus. Até então, foi dito sim, mas vemos que muitos falham. Vemos a falha de muitos e isso não vai acabar, porque em Mateus 24, a partir do versículo 8, Jesus começa a falar sobre o princípio das dores, o final dos tempos. E ele fala no capítulo 24, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque os falsos profetas farão prodígios. Os falsos profetas também farão milagres. Por que isso acontece? Porque será permitido por Deus. Quem não examinar as Escrituras, não examinar a Bíblia corretamente, serão sim enganados. No versículo 24 do mesmo capítulo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais de prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Jesus fala no versículo 25: eis que eu vos tenho predito, e ele tem nos avisado. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje, que você não deve deixar que, por causa do falso profeta, a sua relação com Deus seja distante. Aonde você for, seja a religião que for, haverá um falso profeta, haverá um engano de alguma forma. Nenhuma religião é perfeita. Quando Jesus morreu, acima da cabeça dele penduraram uma placa e diziam: Rei dos Judeus. Não tinha placa de religião, porque placa de religião alguma vai nos salvar. O que nos salva é Jesus Cristo. Precisamos estar na igreja, sim. Por quê? Porque é nela que teremos comunhão com os irmãos, e no Salmo diz: quão bom é que os irmãos vivam em união. E só através dessa convivência é que nós teremos que mostrar uns aos outros o amor que Deus nos diz que teremos que ter um pelos outros, que é amar Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, acima de pai, de mãe, de filho, de emprego, seja de que for, amar Deus acima de todas as coisas, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E só em união, em convivência, que nós vamos testar e provar esse amor um com o outro. Por isso eu digo para você, não deixe que por causa de um escândalo aqui e ali, você se afaste de Deus. Haverá sempre o falso profeta, o homem é falho. O que não pode ter é falsidade minha com Deus e sua com Deus. A questão que tem que ser, que você não tem que se basear no falso profeta para justificar você se afastar de Deus. A questão também que diz é que muitos se afastam da igreja pelo dízimo ou pela oferta, dizendo: fulano ou esse aqui ou ali roubam. A questão sua não tem que ser essa. A questão sua é a seguinte: o dízimo é bíblico, a oferta também. Então, se é bíblico, temos que obedecer, simplesmente. O que será feito dele dali por diante não cabe a mim e nem a você saber. Aquela pessoa que recebeu ali, ela vai prestar contas a Deus pelo que ela está fazendo. Apocalipse 20:12 fala que tem diante de Deus um livro escrito com as coisas que nós fazemos, e através disso prestaremos contas a Ele. E o que eu tenho para dizer para você no finalzinho desse vídeo: não deixa que os falsos profetas afastem você de Deus. Não deixa que isso acabe com a sua relação com Deus. Crie uma relação entre você e Deus o mais próximo possível. Aprenda um pouco sobre isso que falei hoje. Não permita que nada afaste você de Deus. Leia mais em Mateus 24 sobre isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até uma próxima, se Deus quiser.